Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Bem, no vídeo de hoje a gente vai recapitular rapidamente a vitória do Sport na última quarta-feira contra a Juazeirense por 3-0 e aí a gente vai começar a falar do pré-jogo Sport e Náutico, né? Náutico e Sport, melhor dizendo, do primeiro jogo dessa final do Campeonato Pernambucano de 2024. Então vamos lá. Primeiro tópico, eu vou fazer aqui um resumo do jogo, Sport 3, Juazeirense 0, e para começar, a gente vai falar sobre a escalação no jogo contra a Juazeirense que aconteceu na quarta-feira. O Sport começou com Kaique França, Pedro Lima, Thierry voltando, né, após um longo inverno aí, Rafael Thierry, o zagueiro pela direita, titular, entre aspas, né, já que a gente tem que dizer que no time de Mariano Souza não tem bem time titular ou time reserva, mas obviamente Rafael Thierry é um zagueiro que está na categoria dos 11 iniciais, voltando após se curar de uma lombalgia, fazendo dupla com Luciano Castan e na esquerda Filipinho. Filipinho que nesse jogo saiu contundido, né, preocupa, acho que dificilmente vai jogar contra o Náutico nesse primeiro jogo da final. Entrou ali Rosales para fazer a função dele pelo lado esquerdo, achei até que fez uma partida ok, não foi muito agressivo no último terço, como o Filipinho costuma ser, mas foi melhor defensivamente, como o Filipinho geralmente não é. Então Rosales entrou no lugar de Filipinho, Filipinho deve ser desfalque para amanhã. No meio campo a gente também teve modificações, né? Felipe retornando após suspensão, ao lado de Fábio Matheus, que teve essa chance. Fabrício Domingues estava disponível nesse jogo, tanto é que entrou e fez um gol, né? O terceiro gol do Sport foi através de Domingues, mas Mariano Souza escalou Fábio Matheus de titular nesse jogo, coisa que todo mundo estava pedindo, inclusive eu. Na minha opinião, a dupla de volantes deveria ser Fábio e Fabrício Domingues, então eu não colocaria Felipe como titular nesse momento da temporada, e aí o Sport entrou com Alan Ruiz como meia, né, como esse meia número 10, e aí pelo lado direito, Lucas Lima retomando aquela função que geralmente ele faz de um ponta barra meia pela direita, já que ele joga muito mais por dentro do que por fora. E na esquerda jogou Romarinho, que vem vivendo a sua melhor fase desde a sua contratação pelo Sport. E na frente Gustavo Coutinho, que marcou também, passando aí 6 jogos sem marcar nessa partida contra a Juazeirense. Ele fez um gol nessa partida. Então, basicamente o Sport nesse jogo foi um time muito intenso, que pressionou a Juazeirense o tempo todo, encurralou a Juazeirense. Foi um time que a gente sempre quis, né, do Sport, um time rápido, um time que entendeu que é superior à Juazeirense, teve muito volume de jogo, criou várias oportunidades de gols, tanto no primeiro como no segundo tempo, ainda pecou em várias delas. O goleiro da Juazeirense trabalhou bem em alguns momentos, em outros momentos aproveitava para fazer cera, mas aí o Sport teve uma atuação segura do ponto de vista defensivo também, foi impositivo, fez tudo aquilo que a gente sempre quer do Sport, né? Que quando o Sport enfrente uma equipe inferior tecnicamente, que o Sport se imponha, crie chances e principalmente faça os gols que cria, porque o Sport em vários jogos dessa temporada até criou várias oportunidades de gols, mas não finalizou como deveria ter finalizado. E aí os gols foram marcados com Gustavo Coutinho depois de uma jogadaça, uma brilhante jogada de Romarinho. Ele tira 3 jogadores da Juazeirense dentro da área, leva na profundidade, toca para Coutinho, Coutinho só tem o gol aberto, e aí o centroavante vai lá e faz um gol de Barleta também, o segundo gol. Barleta entra no segundo tempo e aí o Sport retoma a bola, cria um contra-ataque, Barleta vai lá num gesto técnico muito bom para finalizar e finaliza. E o último gol, o gol do 3-0, sai com uma jogada muito boa de Fabrício Domingues ali, infiltrando pelo corredor direito. Ele chuta, a bola ainda desvia no zagueiro da Juazeirense e entra no gol. Então, uma atuação assim muito boa do Sport, com muito volume, com várias chances criadas, 3 gols feitos. Então, uma atuação bem legal, bem boa nessa última rodada de fase de grupos da Copa do Nordeste. E agora, falando da parte de classificação, né, como a Copa do Nordeste na sua fase de grupos terminou, o Sport se classifica em primeiro lugar do grupo A, né? Foi o time com a melhor campanha dentro do grupo,
um grupo muito mais difícil do que o grupo B, né? O grupo B, por exemplo, teve o Náutico em quarto colocado com uma pontuação muito lá embaixo. Então, claramente, o grupo B ele foi mais fraco que o grupo A. Se você abrir a tabela e verificar a pontuação dos 4 primeiros do grupo A e comparar com a dos 4 primeiros do grupo B, tirando o Bahia do grupo B, obviamente, que foi o melhor no geral, você vai ver a diferença aí gritante entre os dois grupos. Então o Sport se classificou em primeiro e vai pegar o Ceará nas quartas de final na Arena de Pernambuco, né? O Sport, como foi primeiro lugar, eu acho que está somente atrás do Bahia no geral. O Sport decide essa quarta de final em Recife, num jogo único. Mais uma vez aí o Ceará no caminho do Sport. É um jogo que vai reeditar a final do ano passado e eu espero que dessa vez a gente... Assim, no ano passado a gente venceu também, mas perdeu nos pênaltis, mas eu espero que dessa vez a gente aproveite as chances de gols que iremos criar, possivelmente, e ganhemos do Ceará para seguir as semifinais. E falando ainda sobre o chaveamento do lado do Sport é muito mais difícil do que o outro lado, né? O chaveamento do Sport tem Sport e Ceará, o outro confronto, né? Fortaleza e Altos, e do outro lado tem Bahia e Náutico e CRB e Botafogo da Paraíba. Então percebam aí que se o Sport chegar numa final, por exemplo, ele possivelmente vai ter que tirar Ceará e Fortaleza, que é muito mais time do que o Altos, apesar de o Fortaleza não estar no seu melhor momento na temporada, né? Um time que, por exemplo, levou uma virada inacreditável para o Maranhão por 3-2. E do outro lado, o Bahia, nada soberano, né? Vai pegar o Náutico é muito inferior ao Bahia. O Bahia hoje é o melhor time do Nordeste, tecnicamente, e ainda mais um CRB e Botafogo. O CRB até que está bem na temporada, mas o poderio técnico do Bahia é muito melhor. Então o Bahia possivelmente, fatalmente aí, deve chegar à final dessa Copa do Nordeste. Então essa é a configuração do chaveamento nessa fase de mata-mata da Copa do Nordeste. E aí, sobre o jogo de amanhã, né, o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Amanhã teremos o primeiro jogo da final, como eu falei, entre Náutico e Sport nos aflitos. Como todo mundo sabe, essa final, mais uma vez, é só com torcida única, então amanhã nos aflitos só o torcedor do Náutico, e aí no próximo sábado, no dia 6, só o torcedor do Sport na Arena de Pernambuco. Então é um jogo aí que o Sport, ele obviamente tem mais poder técnico em relação ao Náutico, mas o Sport ele não vem fazendo bons jogos assim, com essa imposição que a gente viu contra a Juazeirense em clássicos, em jogos mais pegados, mais difíceis, né? O Sport é um time que atua muito bem contra Trem, Altos, Juazeirense, mas quando pega Santa Cruz, que é um nível muito inferior, é um time sem divisão, se complica. Mesmo com o time modificado as duas vezes contra o Náutico nesse ano, uma perdeu e outra empatou. Então o Sport precisa fazer um jogo consistente amanhã contra o Náutico, mesmo fora de casa, para poder avançar para esse último jogo na Arena já com uma boa vantagem para tentar ser campeão pernambucano. O Sport, e aí falando sobre o jogo em si, né, o que o Sport precisa para vencer o jogo, quais são os pontos aí que o Sport vai precisar envolver o Náutico para poder vencer, é que o Sport precisa ter a mesma intensidade do jogo anterior contra o Náutico, ou seja, o que fez contra a Juazeirense, pelo menos do ponto de vista ali de atitude e intensidade, terá que ser repetido contra o Náutico amanhã. Não adianta só jogar bem e intenso contra times mais fracos. Foi o que eu acabei de dizer. Não adianta você entrar com muita intensidade contra Trem, contra Altos, contra Juazeirense. O Sport precisa assumir essa responsabilidade e fazer jogos assim também contra times mais fortes que esses que eu acabei de falar. O próprio Santa Cruz é mais forte que esses outros 3 times. O Náutico é um time que já está numa Série C, ou seja, em relação ao Santa Cruz, ele está mais à frente, né, do ponto de vista aí de divisão do futebol brasileiro. Então eu sei que sempre jogar nos aflitos, independente da situação do Náutico, é sempre muito difícil. A minha vida inteira eu vi isso daí. O Sport ganhou jogos nos aflitos, mas também perdeu. Eu já vi campanhas aí que o Náutico pegava vários times do Brasil. Em 2012, por exemplo, o Náutico teve um aproveitamento dentro de casa impressionante. Era muito difícil jogar lá. Mas o Sport, eu não estou dizendo que ele vai fazer um excelente jogo, que ele vai vencer amanhã, mas pelo menos quando entrar em campo, tem que ser um time que acelere o jogo, que troque de passes rapidamente, que tenha intensidade, que quando tiver uma bola em lateral e escanteio, corra para cobrar.
precisa envolver o Náutico dentro do seu próprio campo, fazer um jogo para que o Náutico fique desconfortável e o Sport naturalmente possa vencer. O Sport não foi assim no primeiro jogo, nos aflitos, que perdeu por 1-0, e no segundo, na Arena, no segundo tempo, né, após aquele primeiro tempo horroroso, quando jogou bola ali no segundo tempo, até fazer o gol da virada, o 2-1, o Sport viu que daria para controlar o Náutico. Em 2, 3 passes, chegava na frente do goleiro do Náutico para finalizar. Então o Sport precisa, pelo menos do ponto de vista aí mental, entrar no jogo pronto para assumir o seu protagonismo. A escalação ideal para mim tem que ser Kaique França, Pedro Lima, Thierry Castan e Filipinho. E aí no meio, né, eu entraria com Fábio, Matheus e Domingues, mas eu acho que vai Felipe e Domingues. No meio campo ali, Lucas Lima como esse número 10. E aí na frente eu colocaria Barleta na direita, Romarinho na esquerda, que vem vivendo a sua melhor fase, jogando muito. E na frente, Zé Roberto eu colocaria, mas eu acho que vai Coutinho. Então, eu acho que se a gente comparar as escalações, eu trouxe aqui o que eu faria, mas o que Mariano Souza vai fazer amanhã também. Então, é um jogo que se apresenta dessa forma e o Sport tem que explorar essas vulnerabilidades do Náutico para poder vencer. Pronto, e agora falando mais taticamente sobre o jogo, eu destaquei um ponto aqui muito importante que eu acho que o Sport vai precisar fazer para vencer esse jogo, que é tentar desarticular o sistema defensivo do Náutico, entre parênteses, né, que é o ponto mais forte dessa equipe, através da igualdade numérica e velocidade nas trocas de passes. O que eu quero dizer com isso? O Náutico, toda vez que enfrentou o Sport, foi um time reativo, um time que povoou seu campo defensivo com basicamente 10 jogadores ali, às vezes com 8, e travou muito o jogo do Sport. Eu sei que o Sport não acelerou na maioria das vezes que enfrentou o Náutico, né? Se a gente repartir esses dois jogos em 4, por exemplo, o Sport não foi um time rápido de modo geral, mas o Sport precisa acelerar o jogo para trazer desconforto ao Náutico, fazer com que os zagueiros e os jogadores de meio campo tenham que balançar mais rápido. Isso vai gerar um cansaço no Náutico e o Sport possa se garantir fisicamente em relação à equipe alvirrubra. Então um ponto muito importante é que o Náutico sempre tenta travar esses jogos contra o Sport ou até mesmo contra equipes mais fortes que ele. E o Sport precisa fazer o oposto, né? O Sport tem que acelerar o jogo, mesmo jogando fora de casa, para poder trazer desconforto ao Náutico, os espaços se abrirem e essas trocas de passes também acontecerem de forma mais inteligente, mais rápida dentro da área do Náutico para poder fazer o gol. Então é um aspecto que eu acho que é fundamental. O Náutico se apresentou dessa forma até o momento na temporada. Contra o Sport foi um time que se apresentou dessa forma, um time defensivo, que tenta ali travar o jogo, que sai muito nos contra-ataques, e o Sport por muitas vezes passivo caía nesse jogo e o jogo ficava ali 0-0, aí o Náutico vai lá, explora o que explorou no segundo jogo da temporada, que é uma saída de bola errada do Sport, vai lá, faz 1-0, então percebam que o Náutico gosta muito desse jogo um pouco mais travado, e o Sport precisa entrar nesse jogo dizendo basicamente assim: começou o jogo, vou povoar o teu campo de ataque, fazer como fez contra a Juazeirense. O Sport colocou Fábio, colocou Alan Ruiz, colocou Lucas Lima, abria com o Filipinho, fora Romarinho, o próprio Gustavo Coutinho. Então o Sport sabe que o Náutico vai colocar seus 8, 9 jogadores ali naquela intermediária defensiva. O Sport precisa igualar esse número para não ficar com poucos jogadores e o Náutico conseguir reter a bola o tempo todo. Então vai precisar povoar também o Náutico, vai precisar povoar o campo de defesa do Náutico, mesmo que fique exposto atrás, mas o Sport é um time melhor tecnicamente e tem condições de aproveitar essas chances que vai criar lá na frente. A mobilidade dos jogadores, como eu já falei, essa troca de passes ser mais rápida e também fazer com que o Náutico corra atrás da bola, incomodar o Náutico, deixar o Náutico desconfortável para que eles comecem a sentir o jogo. E aí, obviamente, os espaços abrindo, seja por competência técnica do Sport ou pela baixa física do Náutico no meio de 90 minutos, o Sport chega lá e fazer os gols que precisa fazer. Então esse aspecto eu queria que vocês se atentassem, porque eu acho que o jogo de amanhã vai ser definido muito por isso, da questão de atitude e do preenchimento de jogadores no campo ofensivo da parte do Sport e tentar travar o Sport do ponto de vista do Náutico. Então são esses aspectos que eu acho que irão definir o rumo da partida de amanhã. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para se inscrever aqui também. Pelo Sport Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!
ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.